Literatura no Brasil Colônia, questões preliminares. Breve contextualização histórico-filosófica, o Renascimento. Olá você, eu sou João Amálio Ribas, conhecido como Professor Joãozinho, e a partir de hoje eu te convido a fazer uma viagem pela história da nossa tão rica e tão bela literatura brasileira. Você vai observar que nos vídeos do nosso curso nós vamos usar cenários virtuais variados, como esse aqui, que é uma galeria para ilustrar o conteúdo de hoje, e a cada aula teremos esse tipo de cenário para interagir melhor, para deixar a aula mais fluida, mais interessante e para fazer com que você conheça a fundo a nossa literatura brasileira. No vídeo de hoje, a gente vai tematizar o surgimento histórico, filosófico do Renascimento, tá certo? A partir do século XV, você tem a passagem do pensamento teocêntrico medieval para o pensamento antropocêntrico renascentista. Você vê, lentamente, mas de maneira decisiva, a filosofia de São Tomás de Aquino, a filosofia escolástica, cedendo vez a um pensamento mais humanista. Se a visão medieval era teocêntrica, ou seja, Deus no centro do universo, a partir do Renascimento, você tem uma visão antropocêntrica. O homem é o centro do universo, inclusive como produtor de conhecimento, algo impensável, por exemplo, na Idade Média. E essa palavra renascimento diz respeito a quê? Ao ressurgimento, à revalorização do pensamento, da arte, da filosofia greco-romana. E, por conta disso, o Renascimento também é chamado de classicismo. E aí já vai um conceito interessante para você que está iniciando seus estudos de literatura. O que é clássico? Na literatura, você pode dizer que Machado de Assis é clássico, José de Alencar é clássico, mas, estrito sensu, clássico para a arte e para a literatura é aquilo que foi produzido lá na antiguidade greco-romana, greco-latina. Então, estes são os clássicos, Virgílio, Homero e assim por diante. Então, quando temos no Renascimento o renascer, a revalorização dos clássicos, temos, portanto, uma arte que vai ser chamada de classicismo. Isso vai se espraiar pela filosofia, pela política, pela arte e pela pintura. Todos conhecem os grandes artistas do Renascimento, Leonardo, Michelangelo, Donatello, entre outros. E agora nós vamos, nessa nossa galeria aqui virtual, observar duas telas em que fica muito nítida a diferença entre a arte medieval e a arte renascentista. Vamos observá-las. Então, vamos observar duas telas e, a partir dessa observação, vermos diferenças entre a pintura medieval e a pintura renascentista. Produzida em 1380, que já é um período de transição para o Renascimento, mas ainda assim traz características medievais. Obviamente, a primeira é a temática religiosa, a temática teocêntrica, a Nossa Senhora com o menino Jesus no colo. Outra característica medieval que pode se observar aqui é a desproporção anatômica das medidas aqui. Você percebe que o menino Jesus parece um adulto em miniatura. A Nossa Senhora também, uma desproporção entre a mão e a cabeça de Nossa Senhora. E você vai dizer, poxa, Joãozinho, então esses artistas medievais não sabiam desenhar, não sabiam pintar, não tinham noção de proporção, de perspectiva, de anatomia? Não. Essa é uma opção filosófica, de visão de mundo, que remonta lá a Santo Agostinho, que dizia que havia a cidade de Deus, que é a cidade perfeita, e a cidade dos homens,
que é a cidade da imperfeição. Portanto, o homem não pode criar a perfeição, nem reproduzi-la. Apenas Deus assim o pode fazer. Por isso que essas obras medievais intencionalmente recusam da proporção, recusam da perspectiva e assim por diante. É claro que nós temos o oposto disso na famosa Vênus, o Nascimento de Vênus de Botticelli, a começar pela temática, não uma temática religiosa, mas uma temática da mitologia greco-romana, que falamos lá, que os renascentistas vão resgatar, os clássicos da antiguidade. Outra característica que você consegue observar aí é a proporção, a proporcionalidade, as formas perfeitas de Vênus, a deusa do amor. Há também um dinamismo, um movimento lá chegando com a concha. Há também uma questão de perspectiva, você consegue ver o primeiro plano do quadro e depois no fundo lá o landscape, a linha do horizonte e assim por diante. Então fica muito claro ver uma obra de origem medieval, teocêntrica, e uma obra renascentista. Vamos observar outro conjunto de telas. Aqui, novamente, estou opondo duas telas, uma renascentista e a outra medieval, com a mesma temática. Porque você vai dizer assim, poxa, Joãozinho, mas no Renascimento nós temos muitas obras de teor, de temática religiosa. Então, aonde que está esse antropocentrismo renascentista que você falou? Bom, aqui eu separei duas telas que têm a mesma temática, que é a Pietà, tá certo? De um lado, você tem uma Pietà medieval, 1357, tá? Que já, como disse, está num momento de transição, porque você tem aí nela uma certa proporcionalidade, mas você também observa que há uma estaticidade nela e não há uma riqueza de detalhes tão grande como você vai observar na famosa Pietà de Michelangelo. Aí você tem um dos primores da arte renascentista. Observe que ela tem uma dinamicidade, uma riqueza de detalhes, uma proporção das formas humanas e inclusive uma riqueza psicológica que você parece observar o sofrimento de Nossa Senhora com Jesus nos seus braços. Aí temos algumas referências para você definir, diferenciar Renascimento de Idade Média, arte medieval e arte renascentista. Então, resumindo as características do Renascimento, é preciso lembrar da questão da mimese, o que é mimese? Mimese é imitação. Os autores, artistas renascentistas tentavam imitar as formas da natureza, se aproximando ao máximo delas. Outra característica importante é o antropocentrismo, o homem no centro do universo e não mais Deus, o teocentrismo medieval, e também a recorrência a temáticas da mitologia greco-romana, da mitologia clássica. Quem são as bases literárias dos autores renascentistas? Obviamente, os grandes escritores da Grécia e da Roma Antiga, como Homero, Virgílio, Ovídio, Horácio, entre outros, que vão influenciar os escritores do Renascimento, principalmente italiano, como Petrarca, Boccaccio, e que vão dar sequência a grandes autores que vão continuar seguindo a influência dos grandes escritores da antiguidade clássica. Concluindo, portanto, nosso vídeo, nós vimos essa transição do pensamento e da arte medieval para o pensamento e arte renascentista. De um lado, o teocentrismo medieval, as obras calcadas nas temáticas religiosas, sem movimento, estáticas, desproporcionais, e depois você tem o Renascimento com o antropocentrismo norteando a visão dos artistas
artistas, né? Um dinamismo nas obras, a questão da perspectiva, a mimese, né? De imitar as formas da natureza e assim por diante. Essa é a nossa aula de hoje. É isso aí. Até mais! Literatura no Brasil Colônia, questões preliminares. Portugal permanece na Idade Média. Olá você! Enquanto meu ônibus não vem, a gente vai conversar nesse vídeo sobre Portugal e a Península Ibérica nessa transição entre Idade Média e Renascimento. Nós podemos dizer que, de certa forma, a Península Ibérica, e especialmente Portugal, perdeu o bonde, de certa forma, do Renascimento. Perdeu o trem, perdeu o ônibus do Renascimento. Por quê? Porque lá no século XIV, no século XV e XVI, a Europa viveu esse momento artístico, filosófico, político chamado de Renascimento. Que pregava uma visão antropocêntrica, mais cientificista, uma visão mais calcada nos clássicos greco-romanos. E Portugal teve uma resistência em relação a essas ideias. Por conta de quê? Por conta da influência da Companhia de Jesus, que, se, de certa forma, a Companhia de Jesus, criada lá por Inácio de Loyola em 1534, se ela perde um pouco da sua influência no restante da Europa durante a ascensão do Renascimento, em Portugal a sua influência continuará nos séculos XVI e até XVII. Se nós formos observar de maneira mais detida, essa influência dos jesuítas, da Companhia de Jesus em Portugal, só vai acabar lá no século XVIII, quando o rei Dom José I nomeia como primeiro-ministro o Marquês de Pombal, e este vai fazer uma campanha de perseguição e de expulsão dos jesuítas das missões, inclusive aqui no Brasil. Portanto, mas agora estamos no século XV, século XVI, e Portugal, apesar do Renascimento estar florescente, vigorando na Europa, Portugal tem resistência a essas ideias antropocêntricas, essas ideias que remetiam à antiguidade, à mitologia clássica, por causa da influência jesuíta. Isso não quer dizer que, apesar dessa resistência, Portugal não vá apresentar nomes importantes da arte renascentista. Podemos citar dois casos. Um deles é Gil Vicente. Gil Vicente poderíamos até colocá-lo naquilo que chamamos de humanismo, que é a transição dessa visão mais medieval para uma visão mais antropocêntrica. As suas peças de teatro, Gil Vicente é o grande nome fundador do teatro em Portugal, autor de Autos e Farsas, a famosa trilogia das barcas, Alto da Barca do Céu, Alto da Barca do Purgatório e a genial Alto da Barca do Inferno, e também as farsas, como a farsa de Inês Pereira. Gil Vicente comunga ainda de uma visão medieval teocêntrica, mas já aponta para o humanismo renascentista, tá certo? E é claro, não podemos deixar de citar o grande, o imensurável Luís Vaz de Camões, que é autor simplesmente da obra mais importante da língua portuguesa, das literaturas em língua portuguesa, que é Os Lusíadas. Os Lusíadas, fortemente influenciado pelo Renascimento, pelo classicismo, tanto que é um poema épico, que segue o modelo da epopeia clássica, a exemplo de Homero e de Virgílio, e que vai narrar os grandes feitos do povo português, inclusive da viagem de Vasco da Gama para descobrir o caminho marítimo,
para as Índias. Beleza? Então, concluindo o nosso vídeo, você tem essa resistência de Portugal às ideias renascentistas, muito pela influência dos jesuítas, da Companhia de Jesus. Entretanto, ainda assim, temos os nomes de Gil Vicente e Camões, que são importantes nomes do Renascimento em Portugal. É isso aí. Agora vamos pegar aí o meu ônibus e até o próximo vídeo. Falou, até mais. Literatura no Brasil Colônia, questões preliminares. Os textos fundadores. Olá você! No vídeo de hoje vamos falar sobre os textos fundadores da literatura brasileira, aqueles produzidos no século XVI. A primeira coisa que tem que saber a respeito desses textos é que eles não tinham a intenção artística, tá? E, por conta disso, não são vistos como textos com grandes qualidades estéticas. Por mais que hoje o conceito de literatura seja bastante amplo, tá? Nós podemos dizer que os textos que fundaram a nossa literatura se dividem em dois grupos, tá certo? Os textos mais documentais, os textos mais informativos, que constituíam as cartas, as crônicas, os relatos de viagens, tá? E de outro lado, aqueles textos que eram mais de formação religiosa, os textos jesuíticos, como é o caso dos escritos catequéticos de Anchieta, do padre Manuel da Nóbrega. Portanto, a literatura nos anos de 1500 no Brasil tem essa divisão muito clara entre textos mais informativos e textos mais doutrinários. Se você quiser dividir assim, para lembrar mais fácil, textos de informação e textos de formação, tá legal? Concluindo, então, você tem nomes importantes nessas duas vertentes de escritos. Na literatura de informação, você tem, por exemplo, a Carta do Descobrimento, de Pero Vaz de Caminha, o Tratado da Terra do Brasil, de Pero Magalhães Gândavo, o Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza, e do lado dos textos jesuíticos, você tem o Diálogo sobre a Conversão do Gentil, de Padre Manuel da Nóbrega, e os textos de José de Anchieta, talvez o mais importante nome da literatura nesse período da nossa história. O Anchieta escreveu poemas, escreveu peças teatrais, os autos de influência medieval para catequizar os índios e escreveu também uma gramática do Tupi-Guarani. Esses são os textos fundadores aqui da nossa literatura brasileira nos anos de 1500. É isso aí. Até mais.